Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula do nono ano, conteúdo retomada de notícia e oração subordinada substantiva. Lembre-se, você deve realizar a atividade obrigatória para registrar sua presença. Agora, vamos seguindo aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender o fragmento de uma notícia, retomar os conhecimentos sobre as orações subordinadas substantivas. Isso mesmo. Lembrando que a oração subordinada, ela tem esse nome justamente porque ela exerce uma subordinação, uma dependência em relação à outra oração, a oração que é principal. Lembrando que ela leva esse nome porque ela traz a informação principal também desse período. Mas antes, vamos ver a nossa notícia em questão, né? Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Paula Adamo e Doeta, da BBC Brasil, em São Paulo, 21 de abril de 2018. Alvo de debate ao redor do mundo por seu possível impacto na democracia, as fake news, notícias inventadas geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e leitores, têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. A iniciativa é do professor de ciências Estevão Zilioli, de Ourinhos, a 360 quilômetros de São Paulo, que desenvolveu um curso semanal voluntário, no contraturno, para alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Merece ser acreditada e compartilhada? Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde. Mas os alunos se interessam também por notícias de entretenimento e política, conta Zilioli à BBC Brasil. O método de checagem é o mesmo para todas. Buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. Eles já estão mais treinados a ver o que é falso ou não do que recebem do grupo da família e pensam duas vezes antes de acreditar. Antes, se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Agora, estão percebendo que esse critério numérico não vale. E mesmo que eles percebam logo de cara que a notícia é fake, tem de confirmar isso com a metodologia. Realizamos a leitura. Esse fragmento fala sobre uma iniciativa, de um professor onde ele usa notícias falsas e realiza uma análise no contraturno através de um curso com seus alunos. Uma matéria bem interessante, um curso também bem interessante, que ensina os estudantes a identificarem o que é uma fake news, quais são as características, por que ela está sendo utilizada, tudo através de um método científico, não tem nada de achismo, então é tudo baseado na ciência. Um curso muito interessante, uma iniciativa muito interessante que temos aqui noticiada. Com base nisso, a pergunta, já dei até a resposta para você, é a seguinte, exercício número 1. Qual é o assunto principal dessa notícia? Vamos lá, responda.
Terminou? Vamos lá então conferir qual é esse assunto, né? Informar sobre o curso criado para alunos do ensino médio analisarem notícias duvidosas. Uma iniciativa do professor de ciências Estevão Zelioli. Isso mesmo, não tem, né? Você pode ter colocado com suas palavras, mas a ideia é essa. A notícia tem como assunto esse curso criado sobre notícias falsas. Agora, sobre essa mesma ideia da notícia, nós temos um quiz. Responda. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. O período acima é: letra A, um período simples, pois há uma oração. B, um período composto, pois há duas orações. Lembrando, encontre os verbos, através de cada verbo nós teremos uma oração. Então, responda. Identificou, conseguiu encontrar os verbos presentes no enunciado, nessa frase, e estabeleceu se é um período simples, composto, e justificou uma oração, duas ou mais? Vamos conferir. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. O período acima é B, um período composto, pois há duas orações. Isso mesmo, há duas formas verbais que formam essas orações. A primeira forma verbal é o verbo descobrir. Nós temos aqui ele na conjugação descobriram. E o segundo é o verbo ser, conjugado em era. Então, duas orações, duas formas verbais. Agora, vamos retomar os conceitos de funções sintáticas próprias dos substantivos. Acompanhe. Uma função sintática do substantivo é a função de sujeito, que é o elemento sobre o qual se afirma algo. Isso mesmo. É de quem eu estou falando? É o sujeito, né? Outra função sintática, o objeto direto, é o termo que completa o sentido dos verbos, sem preposição. Isso mesmo. O objeto direto, ele completa o sentido de um verbo transitivo direto. Ele é um complemento que não exige preposição, que não precisa ter uma preposição. Diferente do seguinte, a função sintática de objeto indireto é o termo que completa o sentido dos verbos com preposição. Já o objeto direto completa o sentido de um verbo transitivo indireto. E, por causa disso, ele sim necessita de uma preposição no seu complemento. Outras funções sintáticas do substantivo. Nós temos aqui a função sintática de aposto, que é um termo
que acrescenta informações sobre outro termo. Nós temos aqui o aposto é uma explicação, uma informação a mais do que está sendo tratado. Complemento nominal é um termo que completa o sentido de um nome por meio de uma preposição. Isso mesmo, normalmente o complemento nominal ele vai completar um substantivo que é abstrato. E o predicativo, essa função sintática, é o termo que confere uma característica, certo? Na questão das orações subordinadas, iremos trabalhar essa questão da oração predicativa, ela vai ser uma característica do sujeito. Vejamos isso mais em detalhe na sequência. Exercício número 2. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Considerando a oração destacada, responda. A. Que relação de sentido ela estabelece com a outra oração? B. Qual função sintática ela exerce? Responda. Respondeu, eu consigo identificar qual é o sentido dessa oração destacada e também qual é a sua função sintática? Então, confira a resposta. Letra A. A oração destacada completa o sentido do verbo descobrir. Isso mesmo. Os alunos descobriram. O que eles descobriram? Que a notícia em si não era falsa. Ela completa o sentido do verbo descobrir, realmente. Letra B. Se ela completa o sentido de um verbo, qual é a sua função? Função sintática de objeto direto. Nós não temos uma preposição aqui, nesse complemento, nessa oração, que faz esse papel de complementar. Então, nós temos um objeto direto, sendo a função dela. Vamos revisar esses conceitos, então. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa. Nós temos a oração principal, onde eu tenho uma informação principal também. Os alunos descobriram, certo? Mas falta algo, tanto de conteúdo, de sentido, como nós vimos ali na pergunta anterior, como também na estrutura desse período, na composição. Quem descobre, descobre algo, descobre alguma coisa, descobre isso, que é a segunda oração. Por isso que ela é subordinada, porque ela depende da anterior. Oração principal, oração subordinada substantiva. Por que substantiva? É aquela que exerce função sintática própria do substantivo. É o que acabamos de responder. Ela tem um papel, uma função de objeto, de completar o verbo. Então, ela é uma oração, sim, substantiva, por essa característica. Vejamos ainda uma análise desse período. Sujeito, verbo. Nós temos aqui o sujeito, os alunos, o verbo descobriram.
Quem descobre, acabamos de ver, né, descobre algo, que é a oração seguinte, que tem o papel de ser objeto direto, então é uma oração objetiva direta. Ela leva esse nome justamente pela sua função. Qual é a função? É aquela que exerce objeto direto do verbo em relação à oração principal. É essa ação de completar o verbo da oração anterior. Vejamos agora um outro exemplo e um novo tipo de oração subordinada substantiva. Ela tem uma nova função sintática. O professor insistia para que as notícias fossem checadas. O professor insistia para que as notícias fossem checadas. Temos também aqui um período composto, temos insistir como forma verbal e temos o fossem também como forma verbal. Na primeira oração, nós temos o sujeito, o professor, e o verbo, insistir. Quem insiste, insiste em algo, né? Insiste nisso, nessa questão, para que as notícias fossem checadas. Repare que essa oração também completa o verbo insistir, só que nós temos a preposição para, juntamente com a conjunção. Mudou a função sintática, estabelece uma nova função sintática essa oração, que é a função sintática de ser objeto indireto. É uma oração, portanto, subordinada substantiva objetiva indireta, que é aquela que exerce função de objeto indireto, do verbo da oração principal. Isso mesmo, nós poderíamos trocar aqui, o professor insistia nisso. O nisso é uma combinação do pronome mais preposição. Então, sim, objeto indireto é a função sintática aqui. Um outro exemplo, é necessário que se busquem dados confiáveis. É uma nova oração subordinada. Nós temos o verbo, ser, aqui conjugado em é, o predicativo necessário. Se eu tenho predicativo, eu tenho o dono desse predicativo, o dono dessa característica. O que é necessário? Que se busquem dados confiáveis. Respondeu a pergunta do o que é necessário. Então, tem um papel de sujeito. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Repare, faltou o sujeito aqui na oração principal, está na subordinada. É a subordinada. É aquela que exerce função de sujeito da oração principal, a oração subjetiva. Com base nesses conceitos, temos um exercício. Classifique sintaticamente as orações subordinadas destacadas. Objetiva direta 1, 2, objetiva indireta. Letra A. Não contribua para que as notícias falsas se disseminem. B. Se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real. Faça essa classificação.
Respondeu, consigo classificar qual é a objetiva direta e qual é a objetiva indireta, lembrando que a diferença é a preposição. Ambas orações irão completar os verbos, só que a indireta terá uma preposição. Confira. A letra A, não contribua para que as notícias falsas se disseminem, é objetiva indireta. A letra B, se uma matéria era compartilhada muitas vezes, eles achavam que necessariamente era real, é objetiva direta. Ela completa o verbo achar e não temos preposição. Por isso, função sintática de objeto direto. Voltamos na letra A, nós temos a preposição para. Então, ela completa o verbo contribuir, mas há uma preposição. Então, ela tem função de objeto indireto. Por isso, nós temos essa classificação. Ficou 2 na letra A e 1 na letra B. Agora temos um novo exercício com a mesma ideia, frases novas. Classifique sintaticamente as orações subordinadas destacadas. 1. Subjetiva. 2. Objetiva direta. A. É importante que saiba como verificar as informações. B. Os alunos perceberam que o método de checagem era essencial ao trabalho. Classifique. Terminou a classificação, identificou qual oração tem função de sujeito e qual tem função de objeto? Então, confira. A resposta ficou 1. A primeira oração tem função de sujeito, então ela é subjetiva. É importante que saiba como verificar as informações. A segunda, a letra B, é objetiva direta, ela tem função de objeto, ela completa o verbo. Os alunos perceberam que o método de checagem era essencial ao trabalho. Veja em detalhe, a letra A, o que é importante? Que aí saiba como verificar as informações. Ela tem realmente um papel de sujeito. A segunda, os alunos perceberam. Quem perceberam? Os alunos. O sujeito está na principal. Sujeito, verbo. Quem percebe, percebe algo, percebe isso. Que o método de checagem era essencial ao trabalho. Completou o verbo e não há preposição, objetiva direta. Isso mesmo, parabéns se você acertou essa classificação. Agora vamos ao que vimos nessa aula. Realizamos a leitura e compreensão do fragmento de uma notícia, retomamos os conhecimentos sobre orações subordinadas substantivas. Temos as referências do material utilizado, se você quiser se aprofundar, consulte. Estamos no fim agora, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!